Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas, a gente posta uma aula referente à área previdenciária. Seja uma aula de atualização, seja uma aula de prática previdenciária. Toda quinta, 17 horas em ponto, a aula é postada aqui no YouTube para você. Eu te faço o convite para você também nos seguir, além de se inscrever no nosso canal para ser notificado, para seguir no Instagram, que todo dia tem conteúdos novos para você, onde a gente traz tudo que está acontecendo na área previdenciária, toda atualização, dicas práticas. Então, não deixe de nos seguir e pegue o material no canal do Telegram, que você vai ter acesso lá no link da bio do nosso Instagram. A aula de hoje nós vamos falar sobre o BPC, sobre um ponto muito importante, quando o BPC pode gerar pensão por morte. Quando que o BPC pode gerar pensão por morte? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós sabemos que o BPC LOAS não gera pensão por morte e nem tem 13º, por ser um benefício tipicamente assistencial. Ele é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e não pelo Ministério da Previdência. A pessoa não tem que pagar contribuição para ter direito ao BPC, por isso ele não dá direito ao 13º e nem gera pensão. Mas tem duas hipóteses que podemos conseguir a pensão para o dependente do beneficiário do BPC, para o falecido, para o que vai ser o instituidor da pensão. Quais são esses dois casos? Desculpa. É o caso de erro do INSS na concessão do benefício e quando o beneficiário contribuía como segurado facultativo. São as duas hipóteses. Vamos ver então essas circunstâncias, todas essas circunstâncias, e o que temos que fazer para que a pensão possa ser concedida. Erro do INSS na concessão do benefício. Acontece quando o cliente tem direito a um benefício previdenciário e o INSS concede o benefício assistencial. Quais que são os exemplos mais comuns? Primeiro, no caso do trabalhador rural, que recebe o BPC, tanto o BPC idoso quanto o BPC deficiente, mas ele era segurado especial, principalmente que quando a viúva que chega aí no seu escritório e vai pedir para você analisar e entrar com a pensão para ela, ela é uma trabalhadora rural. Mas, independente disso, sempre que você for analisar no seu escritório, você vai analisar essas circunstâncias. Se era trabalhador rural antes, se ele tinha os 15 anos de INSS antes, né, que é o beneficiário que estava que já tinha 15 anos para aposentar por idade, ou o beneficiário que estava na qualidade segurado quando começou a receber o BPC deficiente. Então, o que acontece? O falecido recebia o BPC deficiente. O BPC é com 65 anos. O BPC idoso é com 65 anos. Ele era trabalhador rural, então você vai analisar se antes de receber o BPC idoso, ele tem como comprovar 15 anos de atividade rural, podendo contar lá de quando ele completou os 60 anos. Antes dos 60 anos, ele era trabalhador rural. Você tem duas provas rurais em cada bloco ali de 7 anos e meio para comprovar os 15 anos de atividade rural? Não, você consegue comprovar o primeiro bloco e consegue comprovar o rural lá de trás? Então, você vai fazer essa análise. Você vai analisar também se ele tinha 15 anos no CNIS ou na carteira de trabalho antiga, às vezes está na carteira e não está no CNIS, ou até se ele desenvolveu atividade de uma forma mais extrema, de empregado rural, tem documentação, mas trabalhou sem carteira assinada. Então, você comprova que ele era empregado rural nessa circunstância, comprovando ali os 15 anos de tempo de contribuição, você consegue transformar esse BPC em aposentadoria e conseguir a pensão por morte.
Caso muito comum do BPC deficiente, principalmente na área rural, que o cliente fica muito doente, é mais fácil requerer o BPC do que ter que provar atividade rural. Mas você provando no bloco de 7 anos e meio, antes ali dele receber o BPC, antes de ser constatada a deficiência, que ele era trabalhador rural, bastando uma provinha, você também consegue transformar esse BPC em aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade temporária e automaticamente aí gera a pensão e ele tem direito ao benefício da pensão. Então, nesses 4 casos, exemplos mais comuns, você sempre vai analisar quando o cliente chega no seu escritório, você vai analisar se ele preenchia os requisitos para uma aposentadoria por idade urbana ou por uma aposentadoria por idade rural, ou, no caso de BPC deficiente, a uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, que hoje é por incapacidade temporária, né? Auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Pode ser que ele recebe o BPC deficiente e o último vínculo dele foi há 2 anos e meio. E aí ele vai e requer o BPC. Só que ele tem 10 anos de contribuição sem a perda da qualidade segurada e recebeu o seguro-desemprego. E isso não foi verificado pelo INSS. A qualidade segurada dele vai para 36 meses, para 3 anos. Então, as extensões da qualidade segurada, que não foi observado na hora da concessão. Ao invés de ter concedido o benefício assistencial, teria que ter aposentado por invalidez. Ou ele recebeu auxílio-doença há 2 anos do BPC, de ter começado a receber o BPC deficiente. Ele não está na qualidade segurada quando ele recebeu o BPC deficiente, mas é a mesma doença. Então, você comprova que ele teria direito a uma aposentadoria por invalidez e teria que estar recebendo essa aposentadoria por invalidez e não o BPC por deficiência. E, consequentemente, geraria a pensão. Então, são os casos mais comuns. A fundamentação, pessoal, é essa aqui. Erro administrativo do INSS na concessão do benefício, tese do melhor benefício. Logicamente que o ato ele é nulo de pleno direito, então o INSS cabia ao INSS conceder um benefício previdenciário e conceder um assistencial que é menos vantajoso, é um ato nulo de pleno direito. Artigo 4º da portaria 993, que saiu junto com a IN 128, de março de 22, processos administrativos previdenciários serão observados nos processos, entre outros, os seguintes preceitos. Olha o inciso 7. O dever de prestar ao interessado, em todas as fases do processo, os esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como documentação indispensável ao requerimento administrativo, prazo para a prática dos atos, abrangência e limites de recursos, não sendo necessária, para tanto, a intermediação de terceiros. Então, o INSS fala que ele não precisa de um profissional especializado, que ele está ali preparado para orientar ele no que for preciso, mas na prática não é o que acontece, principalmente agora, em tempos de INSS digital e meu INSS, não tem nenhuma informação por parte do servidor. Ele simplesmente, se precisar de alguma coisa, ele faz uma exigência, junta isso sob pena de indeferimento. Então, na norma é uma coisa, mas na prática é totalmente outra. O artigo 107. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. E o tema 225 da TNU é possível a concessão de pensão por morte quando o instituidor, apesar de titular de benefício assistencial, tinha direito adquirido ao benefício previdenciário não concedido pela administração. E aí, nós concluímos aqui, a concessão, ela é administrativa ou judicial? Nesses casos, pessoal, deverá ser feito o requerimento administrativo da pensão perante o INSS, mas o INSS vai negar, ele não concede de forma alguma, ele não aceita administrativamente. A hora que você entra com a pensão, já cai lá no sistema que ele recebia BPC, já indefere ali automático, ou se for para o servidor, ele nem analisa nada, ele já vai indeferir.
aí você vai para a via judicial. E aí, o que eu te oriento? Faz toda a prova já nesse requerimento de pensão. Se for rural, junta a autodeclaração física, né? Junta todas as provas, se tiver alguma prova para provar a condição de empregado ou da contribuição, já junta tudo nesse pedido de pensão para não ter problema lá na justiça. Embora seja disso, que nesses casos o INSS indefere, pode ter algum juiz e falar, você não pediu lá no INSS, né, e pode indeferir, julgar improcedente seu processo sem julgamento do mérito. Então, a hora que você entrar com a pensão, você junta tudo. Vai negar, você já vai direto para a justiça, e aí já vai estar prontinho, né, para você entrar na justiça. O CNIS do falecido e o PA do processo de amparo, principalmente o CNIS, você vai precisar, né? CNIS do falecido você consegue na agência do INSS. Se for advogado, você pode ir lá pegar de forma direta. Se não for advogado, você agenda pelo 135, vai lá com a procuração e a documentação ou manda a cliente ir comprovando que é parente do falecido e pega o CNIS e o PA. Veja o entendimento aqui da jurisprudência, aqui do TRF4. Previdenciário, concessão de pensão por morte de cônjuge titular de benefício assistencial. Conjunto probatório suficiente. Benefício devido. Quando o de cujos fazia jus a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez ou ainda outro benefício previdenciário, ele vai ter direito à pensão por morte. Essa aqui do TRF3, nós já citei para vocês o posicionamento da TNU, então isso aqui é pacífico na justiça, não tem erro não. Provou que ele tinha direito adquirido ao benefício previdenciário, você vai conseguir sim a concessão do benefício de pensão por morte. A jurisprudência tem entendido pela possibilidade de conversão do benefício de prestação continuada em aposentadoria, desde que é comprovado que, ao tempo da concessão daquele benefício assistencial, o requerente já atendia aos requisitos exigidos para aposentadoria, hipótese em que se constata erro da entidade previdenciária no ato da concessão. Então, olha aqui, fazia jus ao auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez ou ainda a outro benefício previdenciário, né? Uma aposentadoria por idade, por exemplo. Então, pessoal, a primeira hipótese é essa: direito adquirido a um benefício previdenciário, mas foi concedido um benefício assistencial, falece, você prova que, quando ele requereu o benefício assistencial, ele tinha direito àquele benefício previdenciário, seja uma aposentadoria por idade urbana, seja uma aposentadoria por idade rural, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez, aí vai gerar a pensão por morte na justiça. Contribuição como segurado facultativo é a segunda opção, né? Nós sabemos que a legislação previdenciária permite a contribuição como segurado facultativo do beneficiário do BPC sem interferir no recebimento desse benefício. Então, você pode orientar seu cliente, bem como os membros do grupo familiar, sempre a pagarem como segurado facultativo. Se pagar como contribuinte individual ou MEI, vai entrar como renda de um salário mínimo e pode cancelar o BPC. Então, sempre orienta a pagar como segurado facultativo. Tanto serve para transformar em aposentadoria, quanto para gerar a pensão para os dependentes. E atenção, né, aos requisitos da pensão por morte, que exige 18 contribuições e qualidade de segurado. Então, ele tem que ter pelo menos 18 contribuições, né, atualmente, para gerar uma pensão por mais de 4 meses. E tem que estar na qualidade de segurado. Antes de citar os exemplos aqui para vocês,
não pode pagar como segurado facultativo de baixa renda, aquele do Código 1929, que paga só 5%. Tem que ser como segurado facultativo. No Código 1473, ele paga na alíquota de 11% do salário mínimo. Né? No Código 1406, seria a alíquota de 20%. Se é um caso só para manter a qualidade de segurado, pode ser no 1473. Se é para alcançar uma aposentadoria por idade, pode ser no 1473. Agora, se for uma hipótese de aposentadoria por tempo que ele vai alcançar, seria que dificilmente vai acontecer, né? Seria o código 1406. Mas aí, então, quais que são os exemplos? Que, se tem 13 anos de contribuição e 65 de idade, é de baixa renda, você vai requerer o amparo ao idoso para ele. Mas como ele já tem lá 13 anos ou mais, né, ou 12 ou 14 anos, aí compensa sim ele pagar esse restante para completar os 15 anos e transformar o BPC em uma aposentadoria por idade. Por quê? Porque vai gerar, além de ter o 13º, vai gerar atenção para o dependente, para a companheira, para a esposa, né, para o companheiro, para o marido. Se tem um filho deficiente, para o filho deficiente, né, maior de idade. Se já tem os 18 meses de contribuição, nesse caso, paga só de 6 em 6 meses para manter a qualidade segurada. Agora, se ainda não tem os 18 meses de contribuição, vai pagar até completar os 18 meses e depois você pode orientar para estar pagando de 6 em 6 meses. Então, essa é a questão. Contribui como segurado facultativo, Código 1473. Se quiser completar os 15 anos, completa. Se não for para completar os 15 anos, só para gerar a pensão, você vai ver se já tem os 18 meses de contribuição. Se tem, paga de 6 em 6 meses. Não, ele não tem os 18 meses de contribuição, completa os 18, completou, pode pagar só de 6 em 6 meses, se é o caso de só prevenir uma pensão por morte. Porque, às vezes, olha para você ver, ele completa 65 anos, requer o amparo ao idoso, mas ele nunca contribuiu na vida. Então, ele começa a contribuir, ou ele atinge os 18 meses, de 6 em 6 meses. Não, ele já tem lá 5 anos de contribuição para trás. Ele não vai pagar para transformar mais 10 anos para transformar em aposentadoria. Mas aí, então, ele paga só de 6 em 6 meses, só para manter a qualidade segurada. Com o primeiro pagamento, ele já está na qualidade segurada, e de 6 em 6 meses vai pagando para não perder a qualidade segurada do facultativo, que é de 6 em 6 meses. Se recebe um amparo ao deficiente, é casado, então quer manter a qualidade segurada, é a mesma coisa, ok? A fundamentação, né, está na portaria conjunta número 3 de 2018, o salário de contribuição não integra a renda mensal bruta familiar quando o requerente do BPC ou o beneficiário ou demais membros do grupo familiar contribui como segurados facultativos. Artigo 29, segurado facultativo da Previdência Social não acarretará a suspensão do pagamento do BPC, né? A contribuição do beneficiário como segurado facultativo não acarreta, porque você está pagando como facultativo, você não para quem não exerce atividade, e se você não exerce atividade, não entra como renda. Então, a contribuição do facultativo não gera renda. Agora, pessoal, muito cuidado aqui, porque se tiver alguém, membro do grupo familiar, e tiver uma pessoa que recebe o BPC e tem ali algum membro do grupo familiar, um filho, por exemplo, ou a esposa, que vai começar a pagar o INSS, sempre orienta a pagar como facultativo, para não entrar como renda, e o INSS pode vir depois, numa revisão, e cancelar o BPC da pessoa.
Essa foi a aula de hoje, né? Eu agradeço muito pela sua atenção. Toda quinta-feira as nossas aulas estão disponíveis para você. Não deixe de pegar o material no Telegram, de acesso através do Instagram, o link está lá na bio, e aproveite para estar acompanhando o nosso dia a dia ali no Instagram, que a gente comenta o direito previdenciário ali. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço, tchau!